Você sabia que a falta de autoconfiança faz com que você seja o seu maior carrasco, o seu pior inimigo, eu diria? E a autoconfiança está ligada aos seus padrões de pensamento e de comportamento. E no vídeo de hoje eu gostaria de te ajudar a identificar qual é o seu padrão de pensamento e de comportamento. Será que você tem um padrão que faz com que a sua autoconfiança seja baixa? Mas antes de começar esse vídeo eu quero que você faça uma análise. E responda pra mim, quanto é que está a sua autoconfiança numa escala de 0 a 10? Dependendo da resposta que você vai dar, você vai entender nesse vídeo de hoje o porquê que ela tá baixa, o porquê que ela tá alta. Então vamos lá. Eu vou falar aqui sobre o Selfie 1 e o Selfie 2. O Selfie 1 é aquele cara que se chicoteia, né, se fizer alguma coisa errada, por mínima que seja, né? Por exemplo, aquela pessoa que tá e vai certinha a semana inteira, mas na sexta-feira comeu alguma coisa fora do planejamento e já acha que foi um fracasso, né? Já sente que não serviu de nada, que a semana inteira ele estragou em um dia. Tem aquele pensamento muito generalista e radical, né? Se dá um feedback negativo em algumas situações, né? O feedback é quase sempre negativo, por exemplo. Agora eu vou dar um exemplo sem ser no emagrecimento. Eu vou dar uma palestra e eu falei super bem na palestra, mas teve um momento que eu esqueci uma coisa que eu ia falar, fiquei um pouco enrolada e eu já julgo esse pequeno erro como se a minha palestra inteira tivesse sido uma merda. Desculpa a expressão, né? Mas é o tipo de pessoa que pega um pequeno erro, uma pequena coisa e transforma num grande problema e se dá um feedback negativo. Se eu não fui bem em tudo, eu não fui bem em nada, né? Tem sempre aquele pensamento tudo ou nada. É o tipo de pessoa que acha que já sabe de tudo e que não precisa de ajuda e que se ela não consegue mudar é porque ela não tem jeito mesmo, tá? E assim, é o tipo de pessoa que porque já foi em vários nutricionistas, porque já fez isso, já fez aquilo, acha que já sabe tudo e é isso e acabou. É um perfil muito difícil de aceitar novas opiniões, coisas novas, por achar que o que já sabe, o que já fez, já foi o suficiente para provar para ela mesma que ela não consegue, ou então que foi suficiente, é isso. Esse selfie acha que as coisas têm que ser feitas somente do jeito dele, né? E se for feito do jeito de outras pessoas, tem uma dificuldade muito grande realmente de aceitar novas ideias, de aceitar que às vezes pode errar, né? E aí tá outra característica que é achar que o erro, que o equívoco, né, é um absurdo, né? Como não consegue se perdoar pelas coisas ruins que faz e que pensa às vezes, né? Realmente tem uma dificuldade em aceitar o fracasso, né? E aceitar a frustração também, não consegue se ver frustrado, fica desesperado, acha que ficar frustrado é o fim do mundo. Assim, parece que tudo vai acabar e torna a frustração maior do que ela é. Por exemplo, sobe na balança e vê que emagreceu muito pouco do que ela estava esperando. Então, transforma essa frustração numa coisa imensa, numa coisa de não sabe lidar com esse sentimento. Esse tipo de selfie, né, tem medo de ser rejeitado e de não ser aceito e por causa disso faz várias coisas que acabam complicando a sua própria vida. Tem que ser perfeito em tudo, tem uma mania de perfeição, de querer ser perfeito no trabalho, de querer ser perfeito como mãe, de querer que o processo de emagrecimento seja perfeito, né? Novamente aquele exemplo de que sei lá, comeu bem a semana inteira e aí na sexta-feira comeu uma coisa fora do planejamento, exagerou um pouquinho, já acha que a semana inteira não valeu de nada. Busca ser perfeito justamente por não saber lidar com os erros, por não saber lidar com a frustração. Então a saída que encontra para isso é tentar ser perfeito em tudo, só que o ser humano não é perfeito. E assim, e a busca disso fica cada vez mais, vai cansando a mente do ser humano, né? Vai cansando porque é uma coisa que é impossível de se atingir, a perfeição em tudo, né? Então você tem que aprender a conviver com os obstáculos da vida e com as coisas que vão acontecendo. É o tipo de pessoa que julga muito os outros e se julga muito. Um exemplo, não tem coragem de botar biquíni na praia porque acha que o corpo não tá ideal para isso. Mas se vê uma gordinha feliz de biquíni na praia e tudo mais, pensa, nossa, olha como ela não tem noção, ela é muito sem noção,
né? Olha a barriga dela, olha a celulite dela. Ela julga muito o outro e não se expõe com medo que as pessoas pensem isso dela. Mas na verdade ela julga o outro e ela julga a si mesma. E sofre muito por causa disso, né? Porque ela não consegue viver de uma maneira livre, livre, né, dos próprios julgamentos e do que ela acha que os outros vão julgar ela. É o tipo da pessoa que fica muito na ideia, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e acaba não fazendo com medo de não ser perfeito. Mais uma vez, a busca pela perfeição. E por último, não sabe lidar com a rejeição. Se é rejeitado de alguma maneira por um amigo, pelo esposo, e eu digo rejeição em coisas assim, em coisas simples, por exemplo, eu não posso falar com você agora, mais tarde eu falo com você. E pega isso como se fosse assim, eu não quero falar com você nunca mais, né? Não sabe lidar com rejeição de tipo nenhum e é muito sensível a isso, porque acha que tá incomodando, que é desagradável e não sei o quê, porque ela tá se auto-julgando dessa maneira. Esse é o selfie 1, né? E é o tipo de padrão de pensamento e de comportamento que é o tipo de pessoa que mais tem a autoconfiança abalada, né? Por causa das consequências dessa série de coisas que eu falei pra você aqui agora. O selfie 2 é aquele que se ama para além das suas imperfeições. É o tipo de pessoa que sabe que não é perfeito em tudo, né? E reconhece que algumas coisas precisa de fato mudar, mas ele se ama para além disso, acima disso, né? Ele não faz com que um erro dele, com que uma característica dele ruim determine que ele não é uma boa pessoa no todo, ou então que ele é desagradável e por aí vai. Né? Ele escolhe todos os dias se amar para além das suas imperfeições. Então é aquele tipo de pessoa que tá num processo de emagrecimento, mas não se incomoda de ficar do lado de pessoas que são magras, de conversar com pessoas que são mais saudáveis, está sempre buscando aprender, porque ela também não se julga de maneira tão crítica como no Selfie 1, né? O tipo de pessoa que não tá muito preocupado em se colocar para baixo, né? Claro que existem momentos em que ele pode ficar e se colocar, mas ele sabe sair desse estado rápido. Independente do que aconteça, ele procura se dar um feedback sempre positivo, né? Então, um exemplo, assim, se eu dei uma palestra e em algum momento eu fui mal em alguma coisa, isso só significa que eu preciso melhorar nesse ponto, né? Eu preciso dar a palestra mais vezes e melhorar e me aperfeiçoar. E não quer dizer que eu seja péssimo em dar palestras, né? Ele não tem esse pensamento tudo ou nada exacerbado igual no Selfie 1. É o tipo de pessoa que sofre com fracasso, mas aguenta. Sofre muito, mas aguenta, levanta, tenta de novo. E se não der daquele jeito, tenta de outro jeito, busca soluções criativas, né, para os seus problemas. É o tipo de pessoa que não tem problema em se expor, né? Na maioria das situações, é claro, porque não se julga de maneira ruim, então tem muito pouco medo do julgamento dos outros, foca mais nas coisas importantes e deixa de focar na opinião do outro, porque às vezes você quer fazer uma coisa, mas em vez de você focar nessa coisa que você quer fazer, você foca no que os outros vão pensar, em como é que vai sair, se vai sair perfeito ou não. Esse Selfie 2, não, ele foca na coisa, naquilo que ele tem que fazer, né? E deixa as distrações de lado para que ele possa fazer um bom trabalho, para que ele possa ir bem na medida do possível. Não é que não goste de perfeição, né? Mas ele se permite errar, se permite ver no que errou, né, voltar, recapitular e ver o que ele poderia ter melhorado, se tem alguém que possa ajudar a resolver, é o tipo de pessoa que corre atrás. E assim, o fracasso, ele vem pro Selfie 2 também, como para qualquer ser humano. Mas ele não é um fracasso que corrói. O fracasso faz com que ele se levante, com que ele dê a volta por cima, dá um gás para ele continuar tentando e não desistir. É o tipo de pessoa que aprende fazendo e não pensando como tem que fazer. Ao contrário do Selfie 1, que pensa muito e não faz nada, né? O Selfie 2, ele pratica e vai aprendendo com seus próprios erros e vai tentando aperfeiçoar. Ele não fica só na ideia, ele não fica só no pensamento, ele parte para ação. E aí? Conseguiu? E agora eu quero saber de você. Conseguiu identificar por que a sua autoconfiança anda abalada? O teu perfil tá mais parecido com o Selfie 1 ou com o Selfie 2?
Deixa aqui nos comentários para eu saber. Se você identificou que a sua autoconfiança está abalada, o meu programa Treine Seu Cérebro e Pense Magro tem um módulo todo inteirinho sobre autoestima, onde a gente fala sobre autoconfiança, autoamor, autoeficácia e uma série de outras coisas que vão fazer com que você eleve a tua autoestima e a tua autoconfiança. E para além disso, tem técnicas lá de emagrecimento, de relaxamento, controle de estresse, de ansiedade, ferramentas para automotivação, para você aprender a se automotivar e não ficar esperando que isso venha dos outros. Dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui abaixo. É totalmente online, né? Você pode assistir quando e onde você quiser. É muito intuitivo, fácil. Eu coloquei dados científicos numa linguagem que seja fácil para todo mundo entender. E além de ser um programa de emagrecimento, é um programa de desenvolvimento pessoal. Eu garanto que não vai ser uma coisa só para você emagrecer, que fale só sobre alimentação e exercício físico. Lá eu falo sobre yoga, meditação e várias outras coisas, né, que a ciência traz pra gente para poder ajudar você a transformar a sua vida e transformar a sua mente. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo se você gostou e curtir, é claro. Um beijo e até a próxima!